Fala pessoal, tudo jóia? Professora Ana Carolina aqui no Pontua Concursos para mais uma aula de análises clínicas. Na unidade de hoje, imunologia, nós vamos falar sobre resposta imune. Geralmente, se vai cair aí na tua prova, se no seu edital tem aí resposta imune, imunologia, com certeza esses conceitos que a gente vai conversar aqui hoje podem ser que seja alvo aí de cair aí na sua prova, de ser alvo aí das suas questões, tá bom? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona a resposta imune. Para que haja uma resposta imune, a gente tem que ter primeiro uma invasão de um agente externo, tá, pessoal? E aí pode ser, esse agente externo nós vamos chamar ele de antígeno, tá? Então a gente já começa a dar nome aos bois aqui, tá? Antígeno. Esse antígeno é o quê? É algo estranho ao nosso corpo que a gente tem que combater, então, com toda a nossa força para que ele não nos adoeça, né? Não provoque aí um processo infeccioso. E para que isso aconteça, o nosso organismo, ele tem dois tipos de resposta. Nós vamos ter uma resposta celular e nós vamos ter uma resposta humoral. O que é humoral? Mediada por proteínas ou outras substâncias químicas, né? Citocinas, né? Que são secretadas por células dos tecidos, tá? Então tá. Nesse primeiro momento, onde a gente tem o processo invasivo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, elas vão acontecer de uma maneira simultânea, tá? Não é separada, mas para efeito didático eu tenho que explicar uma parte de cada. Então a gente começa por aqui, ó. Vamos começar pelo reconhecimento de uma célula B desse antígeno. Se essa célula B, que a gente vai chamar de célula virgem, não tiver receptores para reconhecer aquele nosso antígeno que está invadindo o nosso corpo, a gente vai ter a ativação dessa célula B. E aí, pessoal, automaticamente, ao reconhecer, ele vai sintetizar anticorpos específicos para aquele agente estranho que que invadiu, né, ali a nossa praia, que é o que a gente tem que fazer, que o corpo, em suas condições normais, é o que tem que fazer. Uma vez que ele produz anticorpos, esses anticorpos vão absorver aqui na superfície do nosso antígeno, e aí sim as nossas células fagocíticas vão conseguir então fagocitar esse nosso micro-organismo, esse micro-organismo que está sendo um invasor, né? Eliminando então, exterminando esse agente externo. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: é o nosso antígeno ser fagocitado pelos nossos macrófagos, tá? Ou neutrófilos. Aqui no caso pode ser qualquer célula fagocítica, tá? Fagócitos, beleza? Que pode ser um macrófago, pode ser também neutrófilo. Belezinha? Então tá, o que vai acontecer? Existem receptores na superfície dessas células que vão reconhecer então a presença desses corpos estranhos, né, esses antígenos, e aí a gente consegue então fagocitar esse antígeno. E depois que a gente fagocita esse antígeno, porque depois que essa célula fagocita esse antígeno, uma partezinha dela é exposto para fora na superfície da célula, tá, pessoal? Que a gente vai chamar então de complexo MHC, tá? Que aí que é o quê? Ele vai conseguir, ao expor essa partícula, essa parte desse antígeno, ele vai fazer com que uma célula T reconheça essas proteínas que foram expostas na superfície e aí disparar a resposta humoral também, por meio da ativação do linfócito B, e a gente vai ter novamente aí produção de anticorpos, absorção de anticorpos nos antígenos, e aí eu consigo então ter uma redundância aí de fagocitação, tudo com o objetivo de eliminar aquele meu antígeno, aquele meu corpo estranho. O que acontece depois disso, depois da gente ativar aqui a célula B, pessoal? Depois que eu faço todo esse processo de produção de anticorpos, a absorção do meu anticorpo no meu antígeno, fagocitação, a gente vai ter uma célula de memória. Essa célula de memória, ela vai então ser responsável pela produção futura lá das nossas IgGs, tá, pessoal? Que é o quê? Todas as vezes que esse meu antígeno
invadir de novo o meu organismo, eu não preciso passar por essa parte aqui, ó, que é o reconhecimento da minha célula B virgem. Eu já não vou ter mais uma célula B virgem, já vou ter uma célula B de memória, onde assim que esse antígeno, que já passou pelo nosso organismo uma vez, ele já pula essa etapa e já vem para cá, ó, produção de anticorpos, tá? Porque eu já tenho uma célula B de memória, beleza? Continuando, a nossa imunidade, ela é dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata é uma imunidade que a gente vai chamar de inespecífica. Beleza? Essa inespecificidade, ela vai fazer com que o nosso organismo tenha uma resposta, mas generalizada, tá? Então, a partir do momento em que eu rompo uma primeira membrana, que vamos colocar aí dentro da imunidade inata, as barreiras epiteliais, e aí vem aqui comigo, essas barreiras epiteliais podem ser mucosa, pele, pode ser mucosa da via oral, pode ser mucosa ocular, pode ser mucosa vaginal, retal, tá? Então, o intestinal. Então, todas essas membranas, essas mucosas, elas vão servir como uma primeira barreira contra antígenos, tá? E aí, se ele consegue atravessar essa primeira barreira, a gente vai ter uma segunda barreira aqui que é justamente a resposta celular, tá, pessoal? Então, a resposta celular, ela é muito presente na imunidade inata e ela é bem representada pelos fagócitos. Ah, tá aqui, ó. Pelos fagócitos que podem ser neutrófilos ou macrófagos. Nós temos as células dendríticas. O que as células dendríticas vão fazer? Vocês já viram que ela tem um desenho de uma estrelinha, né? Que ela é toda cheia de bracinhos. O que essa célula dendrítica vai fazer? Ela é espertinha. Ela vê lá que tem um antígeno, ela faz uma pseudópode, né? Ela joga um bracinho lá naquele antígeno, abraça ele, que carrega consigo e apresenta para um macrófago para ele poder fagocitar. Olha que bacana, né? Então, a célula dendrítica é uma das células hoje mais estudadas da imunologia por causa do seu complexo papel dentro da imunidade inativa, porque ela geralmente é a primeira célula que está ali, que vai trabalhar e vai ativar todo o restante da resposta imune, tá? Então, as células dendríticas vão ter esse papel aí. Ela também, dentro da imunidade inata, a gente vai ter, então, também as proteínas do complemento, que vai disparar ali toda a quimiotaxia, chamar outros leucócitos, né, ali para aquele local onde está acontecendo a infecção. A gente também vai ter a atuação das células NK ou natural killer. O que elas vão fazer? Elas vão detectar, vão perceber que existe uma célula infectada. O que ele vai fazer com essa célula? Vai acabar com ela. Então ele vai lá e vai destruir. Ele é um soldado que tem uma metralhadora na mão e que se viu uma célula que está infectada, ele vai lá e a destrói. Porque se eu destruo a célula, eu destruo o micro-organismo que está lá dentro dela, beleza? E aí ele cessa, então, aquele processo infeccioso. Então, ele trabalha dessa seguinte maneira. A partir do momento que a gente tem, então, aqui toda a resposta inata, a gente vai ter a imunidade adaptativa. É legal esse nome, né? Porque adaptativa significa que ela se adapta. Se adapta a quê? Ao tipo dos antígenos. Vamos entender por que isso. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, uma vez que eu reconheço meu antígeno, meu agente agressor, o que ele vai fazer? Essas células B, elas vão se multiplicar. E aí, ela se multiplicando, ela vai secretar cada vez mais anticorpos. Na imunidade adaptativa, a gente também vai ter a resposta de linfócitos T. Aí a gente vai ter, pessoal, linfócitos T citotóxicos, T reguladores, T auxiliares, tá? As células T efetoras, que é o quê? O macrófago, né? Ou uma célula fagocítica que fagocitou lá um antígeno, expôs lá na sua superfície e apresentou o antígeno e falou assim: olha só, célula T, eu tenho um probleminha aqui, ó. Então, tá, beleza, reconheci. O que ele vai fazer? Vai se multiplicar e essas células T vão fazer o quê? Vão chamar mais neutrófilos para aquele local, para que eles possam atuar para fagocitar. Eles podem fazer o que também? Destruir as células que estão infectadas,
podem também apresentar aqui para os linfócitos B para induzir produção de anticorpos, tá? Então, os linfócitos T eles vão ter uma função muito múltipla na regulação da resposta imune, beleza? E quais são as principais características da imunidade inata e adaptativa? Eu fiz essa tabelinha aqui para vocês entenderem bem a diferença entre inata e adaptativa nas suas diferentes características, tá? Por exemplo, a especificidade da imunidade inata, ela é menor do que a adaptativa, tá? A gente tem alta especificidade na adaptativa, porque ela vai ser produtora de anticorpos aqui contra o nosso antígeno. A especificidade inata, ela é mais voltada ela é muito generalizada. Então, para um mesmo micro-organismo, eu vou ter as mesmas células trabalhando, tá? Olha só, a gente vai ter moléculas compartilhadas para diferentes tipos de organismo, tá? Então, ele não tem uma especificidade só para aquele tipo de célula, ao contrário da adaptativa, tá? A diversidade da inata, justamente por esse motivo, é limitada, porque eu só vou conseguir codificar pela linhagem germinativa, ou seja, só aquela primeira linhagem de células, né? Agora, na adaptativa é muito grande, porque a gente consegue produzir diversos tipos diferentes de anticorpos, a gente consegue produzir aqui diversos receptores de superfície, de membrana celular. Então, assim, ela é muito específica, aquela história da chave e fechadura, tá? A chave da minha casa não abre a porta da sua casa. Então, a chave e fechadura é justamente o encaixe perfeito entre antígeno e anticorpo. E isso acontece na adaptativa, tá? Na imunidade inata, nós não temos sistema de memória. Já na adaptativa, a gente tem sistema de memória, tá? É claro que a gente não pode ter autorreatividade nem na imunidade inata nem na adaptativa, porque caso a gente tenha, nós vamos ter as doenças autoimunes, né? E aí a gente não quer que isso aconteça, né? Correlacionado às barreiras celulares e químicas, na inata nós temos a pele, os epitélios, moléculas antimicrobianas, no caso aqui as proteínas do complemento, né? Que a gente tem aqui, ó, proteínas do complemento. No caso de barreiras celulares e químicas da adaptativa, são os linfócitos mesmo e os anticorpos, tá, pessoal? Que são secretados aí na superfície das células, né? E até caindo ali na corrente sanguínea. As proteínas que a imunidade adaptativa produz são anticorpos. Professor, então quer dizer que proteínas do complemento não faz parte da adaptativa? Não. Quando eu falar em proteínas da resposta imune inata, a gente está falando de proteínas do complemento. Proteínas da resposta imune adaptativa, a gente está falando de anticorpos, beleza? Lembrando que complemento é extremamente genérico, vai servir para vários tipos de micro-organismos diferentes. Já os anticorpos é específico para aquele agente, tá? Beleza? Então vamos continuar. As células envolvidas na imunidade inata são os fagócitos, principalmente, e as células NK, né? Natural killer. E a adaptativa, pessoal, são os linfócitos, né? Linfócitos do quê? T e B. Principalmente aqui o B, no caso, que tem papel direto na produção de anticorpos. Ah, professor, então quer dizer que se cair na minha prova lá, qual é a célula que produz anticorpos? A gente vai falar que é a célula B. Então, a gente vai falar sobre os tipos da imunidade adaptativa, tá? A gente vai ter a imunidade adaptativa humoral, que é aquela que é diretamente ligada com a produção de anticorpos pelos linfócitos B, tá? E esses anticorpos vão fazer o quê, pessoal? Vão bloquear as infecções, eliminando esses micro-organismos, tá? A gente também vai ter a imunidade celular, que vai ser mediada por quem? Principalmente por células T auxiliares e T citotóxicas, tá? O que eles vão fazer? Basicamente, ativar outros neutrófilos, outros macrófagos para chamar mais células ali para poder destruir o micro-organismo, ou, no caso das células T citotóxicas, vão fazer o quê? Destruir aquela célula. Então, ela vai ter um papel semelhante às células natural killer, as células NK, tá? Então, lembrando que para a imunidade humoral, quando a gente falar em humoral, você já pensa célula B anticorpo. Então, olha só, humoral B anticorpo, humoral B anticorpo, beleza? Para você não misturar.
Se a gente está falando de imunidade adaptativa celular, a gente está falando de linfócitos T citotóxicos ou T auxiliares, que vão chamar, galera, macrófagos, vem para cá que eu estou precisando de ajuda para destruir. É uma resposta também específica, beleza? Então vamos continuar. Dentro da imunidade, da resposta imune, a gente vai ter dois tipos de imunidade. Imunidade ativa e imunidade passiva. Professora, o que isso tem a ver com resposta imune? Tem a ver pelo seguinte, a gente pode ter uma resposta imune ativa, ou seja, o que é ativa? O meu corpo está produzindo anticorpo contra aquele antígeno. Então isso é uma resposta ativa, é direta do meu corpo. Ah, mas e se eu sou um paciente imunodeprimido? Eu não tenho capacidade de produzir anticorpos. Como é que eu faço então para me proteger, para eu me manter imune contra certos antígenos? Aí a gente vai receber esse antígeno de fora, que foi produzido por outra pessoa, e vou injetar no meu corpo para que aí sim, a partir desse momento, de uma maneira passiva, eu recebo então anticorpos de outra pessoa para eu me defender contra agentes outros micro-organismos, tá? Então olha aqui, vamos ilustrar. Na imunidade ativa, ao entrar em contato com o micro-organismo ou por meio de vacina, o meu organismo começa automaticamente a produzir anticorpos. A gente tem a recuperação e o desenvolvimento da imunidade. Nós vamos ter a especificidade, sim, porque eu tenho específico contra aquele micro-organismo infeccioso, e vou ter a memória. Claro, meu corpo produziu, eu vou ter a célula B virgem que foi lá, reconheceu aquele antígeno, teve a resposta imune e uma célula daquela foi guardada como memória. Agora, na passiva, a gente recebe anticorpos que foram produzidos e quando eu tenho em contato com aquela infecção, eu consigo ter minha recuperação, recupero a minha imunidade, existe especificidade porque aqueles meus antígenos são específicos para aquele anticorpo, mas eu não tenho sistema de memória. Por quê? Porque não foi ativo, esses meus anticorpos não foram produzidos pelas minhas células B. Então eu não tenho como ter uma célula B que reconheceu aquele antígeno e foi guardado. Então a gente não vai ter memória. Olha só, um exemplo clássico de imunidade passiva. Vamos ver aqui. O bebê, pessoal, ó. Bebê, professor, bebê. Olha só, a mãe, quando tá grávida, o que acontece? Ela passa de uma maneira passiva anticorpos circulantes do sangue dela, tá? Geralmente, a gente tá falando aqui sempre de IgGs, tá? Aqui, ó. De IgGs, porque são anticorpos monoméricos, tá? São monômeros. Então, assim, ó, o desenho da proteína, é só um Yzinho. Então, ele consegue atravessar a barreira placentária. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer algum determinado exame laboratorial em recém-nascidos, se tiver contagem de IgG, provavelmente é da mãe, tá? Porque ele não teve contato com o antígeno e não deu tempo o sistema imune dele não está maduro ainda para produzir anticorpos, né? Então, é todo um processo um pouco mais lento. Dependendo do tipo de antígeno e dependendo do tipo de anticorpo, aquele anticorpo ali é da mãe mesmo, tá? Outra situação de imunidade passiva, natural inclusive, é por meio da amamentação. Qual é a imunoglobulina do leite materno? IgA. Qual é a imunoglobulina de mucosa oral, de mucosa intestinal? IgA. A gente sempre quando falar de imunoglobulinas de mucosa, a gente está falando de IgA, tá? Então, a gente tem aqui, então, a imunidade passiva, que a mãe está passando para o bebê através do leite materno, por meio do leite materno, imunoglobulinas A, que vão estar ali também imunizando e protegendo o bebê contra outros antígenos. Por isso que a amamentação é muito importante, tá? Um dos motivos. Vamos falar então rapidamente aqui sobre as classes dos linfócitos, né? Reforçando a questão dos linfócitos B, que a gente tem aí o principal papel do linfócito B é na produção de anticorpo. Lembrando que para que o linfócito B produza anticorpos, para ele estar ativado, ele vai estar em forma de plasmócito. Tá? Ah, professor, então o plasmócito é linfócito B ativado, produzindo anticorpo? Isso mesmo, tá? Qual vai ser a função?
neutralizar os micro-organismos, fagocitose, induzir a fagocitose e ativar também as proteínas do complemento, tá? Tá vendo que a imunidade ativa e a imunidade inata e adaptativa, elas trabalham juntas, simultâneas? Só que a gente tem que separar para vocês poderem entender de maneira separada cada um. Os linfócitos T auxiliares, reforçando, eles vão liberar citocinas para chamar outros macrófagos, tá, pessoal? Vão induzir aí o processo inflamatório e vão ativar também outros linfócitos T e B para a produção de anticorpos, beleza? E os linfócitos T citotóxicos, o que eles vão fazer? Eles vão reconhecer o antígeno de superfície lá dos macrófagos, né, células apresentadoras de antígeno, e os citotóxicos vão perceber que aquela minha célula está infectada e a gente vai induzir a morte celular daquela célula. E os linfócitos T reguladores? Pessoal, o linfócito T regulador, ele vai trabalhar com supressão da resposta imunológica, tá? A partir do momento que ele está na sua forma T reguladora, ele vai inibir, então, a proliferação de linfócitos para não ter uma super resposta imune, tá? Então, a gente tem também o linfócito T regulador, que ele vai falar assim, galera, peraí, não precisa de tanta gente aqui. Vamos cessar aqui o processo de resposta imune para que a gente não tenha uma exacerbação dessa resposta, tá? E aí a gente consegue ter a homeostase, o controle da resposta imune, porque o nosso corpo é perfeito, então tudo vai funcionando de uma maneira muito coordenada, muito sincronizada. Quando a gente perde a capacidade de supressão dessas células T reguladoras, a gente desenvolve doença autoimune, tá? Então a gente tem aí o bloco de autoimunidade, de doenças autoimunes. Assista, não perca essa aula, porque você vai pegar essa informação que eu acabei de falar para você e você vai entender como é que funciona a resposta às doenças autoimunes a partir de um processo infeccioso. É justamente aqui, é quando essa minha célula T reguladora não consegue, então, inibir essa resposta imune, beleza? Então tá. E aí a gente também tem as células NK, tá, pessoal? Que vai o quê? Os próprios receptores dela vão reconhecer ali a minha célula infectada e vai destruí-la. Opa, eu não quero você aqui não, porque você não pode entrar aqui, tá? As fases da resposta imune adaptativa, ela é um pouco complexa, mas não é difícil, pessoal. Uma vez que a gente consegue entender a lógica, a gente consegue entender todas as fases aqui da resposta adaptativa, tá? Então, a primeira coisa é o reconhecimento do antígeno, pessoal. As nossas células vão lá, reconhecem o antígeno. A partir do momento que reconhecem o antígeno, duas coisas podem acontecer. As células T reconhecem aquele antígeno e eu posso chamar mais linfócitos, mais linfócitos, mais macrófagos para aquele local, ou eu posso ativar células B, falando assim, gente, eu preciso de anticorpo aqui, e aí as células B começam a produzir anticorpos, que é o que? Ativação do linfócito. Se for linfócito B, o que a gente vai fazer? Produção de anticorpos. Se for linfócito T, a gente vai ter então chamamento lá de mais células fagocíticas. Tudo isso com qual intenção, pessoal? Eliminar o antígeno. A gente tem que eliminar o antígeno. Se for por célula B, por meio da produção de anticorpos, e se for por meio da célula T, chamando ali mais células, mais fagócitos para poder eliminar com aquele antígeno. E aí, pessoal, a gente vai ter então a apoptose dessas células infectadas e a gente vai ter então as células de memória sobreviventes, que para quando eu tiver em contato de novo com aquele antígeno, todo o processo começa a partir daqui, tá? Já reconhece o antígeno, já começa a produção de anticorpos e a resposta é muito mais rápida, beleza? E essas imunoglobulinas, o que são essas imunoglobulinas que a gente tanto está falando, que são produzidas pelas células B? As imunoglobulinas são proteínas que são sintetizadas pelos linfócitos B e elas vão ser sintetizadas a partir de determinado estímulo que ela receber, tá? De uma forma geral, nós vamos ter a estrutura dessa minha imunoglobulina da seguinte maneira, tá? Eu tenho uma parte que ela é fixa, ela não muda. Essa parte mais baixa, que a gente vai chamar de FC, é uma região que vai se ligar às proteínas do complemento. Elas vão e as proteínas do complemento, elas vão estar a nível de superfície celular, né? Elas vão fazer tipo assim,
as proteínas do complemento, elas vão abrir um receptor para os meus anticorpos, tá? Então eu venho aqui, encaixo aqui a minha parte que é fixa, tá? Ela não muda, para se ligar lá nas proteínas do complemento, que vão estar lá nas células, tá? Nas células de resposta. E eu vou ter as duas faces aqui, ó, expostas para fora, né? As FABs. Essa FAB aqui é justamente a parte mutável do meu anticorpo. Como assim, professora? Mutável significa o seguinte: aqui é o meu anticorpo, tá? Aqui é a parte que vai se ligar às proteínas do complemento lá na minha célula. E essa parte aqui onde está amarelinho com vermelho é a parte que fica exposta para se ligar no meu antígeno, tá? Essa parte onde o meu antígeno se liga no meu anticorpo, a gente vai chamar de epítopo ou epítope. São extremamente específicos para cada tipo de antígeno, tá? As únicas partes que vão ser mutáveis, então, são essas partes FAB. FAB, professora, Força Aérea Brasileira? Não, esse AB é de anticorpo, antibody, que é em inglês, né? Mas para a gente fazer uma associação, para não esquecer na hora da prova, é o seguinte: FAB é a parte aérea lá do meu anticorpo, então a gente vai associar lá com a FAB, com a Força Aérea Brasileira. É uma maneira aí de tentar dar uma dica para você associar e não perder aí, para não esquecer e não confundir com a parte fixa, que é imutável ali do meu anticorpo, tá bom? E o epítope, então, é a região onde vai acontecer a ligação do antígeno anticorpo, que é altamente específica, tá? Só pra gente finalizar, eu vou falar pra vocês aqui quais são os anticorpos que a gente produz, quais são 5 tipos de anticorpos que nós temos, tá? Que a gente produz a partir das células B. As IgAs, pessoal, são as imunoglobulinas produzidas, sintetizadas lá nas mucosas. Então, são proteínas que estão presentes no leite materno, na saliva, na mucosa intestinal, retal, tá? Então, a gente tem aí ocular, a gente tem, então, a principal função aí da IgA, proteger as nossas mucosas, tá? Ela vai ter duas formas que serão secretadas, na forma de dímero, na forma de monômero ou de trímero, tá? Geralmente ela tá em forma de dímero ou monômero, beleza? Beleza. As IgD, pessoal, são imunoglobulinas de superfície de linfócitos. A gente não consegue detectar isso na circulação sanguínea, tá? A gente praticamente não consegue detectar. Então, a gente não tem essa forma molecular dela, porque ela tá ligada ali na superfície dos linfócitos B, beleza? As IgAs, aqui tá errado esse slide, tá, pessoal? É IgE, tá? As IgEs, elas são imunoglobulinas de resposta principalmente a alergias. A gente tem aí um módulo, um bloco só sobre alergia, onde eu explico bem sobre as IgEs. Então, a IgE é uma imunoglobulina que, na presença de determinados parasitas, principalmente em eumintoses, ela vai ser secretada, tá? Ela também vai ser responsável pelas respostas de hipersensibilidade, alergias, beleza? Aí a gente tem a síntese dessas IgEs específicas para cada tipo de alérgeno, tá? Não deixe de assistir a esse bloco. IgGs, pessoal, a IgG é a imunoglobulina que a gente tem maior concentração sanguínea. Professores, pode cair na minha prova? Pode, tá? Pode cair sim. Eles podem perguntar para você qual é a imunoglobulina de maior concentração sanguínea. A gente já tem que estar disso na ponta da língua. IgG, tá? Ah, professora, mas como é que eu vou confundir? Como é que eu não vou confundir? A IgG é aquela da memória, tá? Então, se é memória, imagina a quantidade de imunoglobulinas de memória que a gente tem. Soma tudo, a gente tem muita IgG, né? Então, tá. Então, a gente já sabe que ela é de maior quantidade na nossa circulação sanguínea. Ela vai estar sempre em forma de monômero, como todas as outras, tá? A única que vai ser diferente é a IgM, que já vou falar sobre ela. Então, a IgG, ela vai fazer o quê? Vai chamar mais células, vai fazer a opsonização, vai ativar o complemento, vai ativar a citotoxicidade mediada por células citotóxicas, imunidade neonatal,
Imunidade neonatal por quê, pessoal? Porque essa IgG veio da mãe, então ela já entrega para o bebê por meio da imunidade passiva, que eu expliquei para vocês, e aí faz com que o bebê, até que ele possa produzir seus próprios anticorpos, aquele bebê fica protegido, beleza? E também a autoinibição dos linfócitos T, tá? Então a IgG ela tem aí um importante papel na memória, na nossa imunidade, na memória da nossa imunidade, tá? As IgMs são aquelas imunoglobulinas de primeiro impacto. A partir do momento que a gente teve contato com o nosso antígeno, a primeira é a IgM. Então, ela é o marcador de fase aguda. Então, a IgM vem aqui e fala, para. A gente sabe que é um pentâmero. Então, ela é a primeira, ela fala, para, não é para entrar aqui. Aí vem um monte de IgM para tentar combater aquele meu antígeno. Lembrando que ela tem cinco moléculas, a molécula dela é formada por 5 proteínas de imunoglobulina, porque eu tenho aí então, cada pontinha dessa vou ter 2 receptores onde eu posso ter os epítopes, né? Então de 5 vou ter 10 epítopes ali disponíveis, ou seja, vou estar disponibilizando mais sítios de ligação contra o meu anticorpo, tá? Fazendo com que eu consiga inibir ainda mais a resposta a infecção desse agente infeccioso, desse micro-organismo, tá? Então, ele é um pentâmero. E aí, ele vai fazer a recepção de antígeno linfócito B virgem, ativar o sistema complemento, e aí ele vai ficar circulante por pouco tempo, ele não é de memória. Aí, ele vai ser também uma imunoglobulina que vai ter uma concentração média, mas quem realmente se destaca aqui é a nossa imunoglobulina G. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui nesse bloco. Não percam aí as outras aulas de imunidade que a gente vai estar falando aí ao longo do curso, tá? E qualquer dúvida, escreve aí pra gente que eu converso com vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.